Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast, seu podcast favorito para quem é fã de Fórmula 1 e quer se sentir diretamente dentro do paddock. Eu sou a Vitória. E eu sou a Emily, e hoje nós vamos falar sobre o GP de Silverstone. Eu já vou logo começar falando, e aí, Vitória, o que é que você achou, hein? Eu vou dizer que foi a melhor corrida da temporada. Não quero saber quem discorda, pra mim foi a melhor corrida de toda a temporada. Gente, foi emocionante do início ao fim. Eu acho que só não foi uma boa corrida pra quem ali é fã do Leclerc, um pouco fã do Checo Pérez. E do Lando Norris também. Assim, o Lando, ele chorou, assim, teve um final que não foi a vitória, mas ele conseguiu estar no pódio. Já o Leclerc e o Pérez... Nem isso. Nem isso. Passou longe, na verdade, né? Muito longe. Eu acho que a questão do Norris foi mais uma cobrança dele mesmo, né? Ele mesmo falou no final da corrida que não era onde ele queria acabar, que ele tava se culpando muito. Talvez também é porque, querendo ou não, o Lando Norris, ele ainda é muito novo, né? Muito. Então, é normal que agora, e ainda mais ele vendo que o carro dele... Gente, sendo bem sincera, não foi o melhor carro que ganhou essa corrida. E eu não digo nem questão do carro da Red Bull. Eu achei que o carro da McLaren, o desempenho esse final de semana... era claríssimo ali, então eles tinham grandes chances, sabe? Então eu vejo que pro Lando Norris, tanto a questão da estratégia, como a questão dele saber que ele tinha um bom carro ali em mãos e que ele poderia ter conseguido aquele P1 em casa, mexeu muito com o psicológico dele. E a gente sabe, querendo ou não, pros pilotos, uma corrida em casa é muito importante. Eles sentem muito. O próprio George, né, começou ali, fez a pole, aí ele começou o GP até que mais ou menos, bem, né, no caso eu vou falar até bem assim, mas... acabou o que aconteceu, né, que a gente viu. Você falando do carro do Norris, assim, uma coisa que eu consegui perceber e muito foi aquela questão de a gente vê que o Lando tem um carro bom, que ele é um piloto talentoso, que ele tem muito potencial, mas ainda não dá pra comparar o talento dele com o talento que o Verstappen e o Hamilton têm. Porque nesse final de semana a gente conseguiu ver claramente que a Red Bull não tem o melhor carro e a Mercedes não teve o melhor carro. Mas os dois, pelo talento, pela experiência e por toda a bagagem que eles tiveram, deu pra perceber que eles estão muito acima dali da média dos outros pilotos, mesmo aqueles pilotos que ainda são muito bons e que no futuro podem se tornar um deles dois, mas que ainda agora os dois são os melhores pilotos do grid. Eu colocaria o Alonso em terceiro, mas assim, sou um pouco suspeita porque até hoje eu torço por uma vitória do Alonso, né? Que tá totalmente apagado, na minha opinião. Mas é muito isso. A vitória do Lewis Hamilton, eu acho que foi... O que conta muito é que dessa vez, por incrível que pareça, a Mercedes não ferrou com a estratégia dele, o que é um grande milagre. Fizeram um pit stop duplo. Um pit stop duplo e correto, o que é um milagre, assim, tremendo. E acho que é muito aquilo, né? Ele ganhou muito ali também no braço. Eu acho que ele sabia... ele conhece o Silverstone muito bem, vamos dizer assim também, É a casa dele, né? É o quintal de casa, literalmente. Então, eu acho que foi muito no braço, foi uma estratégia, assim, que deu certo. No final da corrida, ele ficou ali muito feliz, agradeceu, inclusive, o Bono. Inclusive, muita gente comenta, né, que ele já tentou de tudo pra levar o Bono junto com ele pra Ferrari, mas o Bono negou, vai continuar ali pela Mercedes. Vamos ver, né? Será se até o finalzinho aí da temporada não mudou opinião? E é muito aquilo. No final da corrida, o Bono falou, assim, faltando algumas voltas, que ele poderia fazer assim, aquilo. Você pode ganhar essa corrida. Ele falou, deixa comigo. Quando ele falou aquele deixa comigo... Você já sabia, né? Ali eu já me arrepiei. Já sentiu que ali vinha uma vitória a mais. Eu fiquei, gente, será? Porque, gente, querendo ou não, pra quem é torcedor, não só da Mercedes, mas especificamente do piloto Lewis Hamilton, sabe o quanto essas temporadas foram difíceis, né? Foram 3 anos, né? Sem estar ali no P1. Então, ele mesmo falou nas entrevistas depois que ele chegou a acreditar que ali não era mais o lugar dele, que ele pensou em nem correr mais, que ele chegava, entrava no carro. E é aquilo que a gente já falou em vários episódios, desde o início da temporada, a gente falando, será se o Hamilton tá ali só, tipo, cumprindo papel, correndo por correr? E ele deixou claro que ele tava fazendo ali, mas que ele não tava com aquele ânimo e que ele precisou, assim, dessa vitória também muito como algo pessoal dele, sabe? Tanto que ele se emocionou muito depois da vitória, Sim. Deu pra perceber que ele tava muito emocionado, ele chorou, enfim, em vários momentos, assim, do pódio, quando viu a mãe dele. Eu acho que lembra, né,
a história, o tanto que ele teve que lutar pra chegar ali, e depois de 2 anos, mais de 900 dias sem vencer, ter uma vitória dentro de casa, no último GP, e quebrando diversos recordes, né? Exatamente. O último GP na Mercedes, com o Bono, que afinal, assim, podem ter tido alguma coisa ali dentro pra ele fazer, ir pra Ferrari, mas é uma família, estão muito juntos há muito tempo. Inclusive, eu achei que, assim, poderia dar uma zebra pro Hamilton, porque o Rosberg falou que tava torcendo por ele. Eu acho isso obsessão. Ué. Eu particularmente acho isso obsessão. Eu acho o Rosberg obcecado, vocês não estão entendendo. Eu acho, pra mim, passa do nível, assim, eu acho que o Hamilton esqueceu ele de uma forma, porque eles não se falam, isso é muito claro. Inclusive, a gente já falou aqui em outros episódios, que todo mundo comenta, inclusive a mulher do Rosberg já confirmou que o Hamilton manda presente pros filhos do Rosberg no Natal. Mas que eles de fato não se falam. E eu acho que pra mim isso já chegou no nível de obsessão, assim. Ele sabe que ele não liga mais pra ele e ele continua falando pra ver se chama a atenção. Igual criança quando quer chamar a atenção dos pais. Agora, foi muito bom você pontuar isso de, tipo, por mais que esteja algo acontecendo dentro da Mercedes, eles comemoraram ali muito juntos e ficaram muito felizes pelo Hamilton. E é muito que um fã da página do Paddock, comentou no nosso perfil no Instagram, que inclusive, pra quem não segue, siga, que tá aqui na descrição do vídeo. Segue a gente lá, que a gente tá sempre postando. E vai ter muitas novidades agora nesse Summer Break, né? Que a gente vai trazer aqui pra vocês, convidados novos. Então, assim, fica de olho lá. Por lá. E aí, comentaram lá na página, porque o Hamilton, você inclusive fez o post do final de semana, que ele falou que mesmo que a Mercedes tivesse tido esse ritmo que mostrou no final de semana durante o início da temporada, ele ainda assim estaria indo pra Ferrari. E aí, nesse post que você fez, o internauta comentou que é muito uma questão de que o clima na equipe já não é mais o mesmo. E eu acho que às vezes a gente pensa que é paranoia de torcedor, que é criando coisa, rivalidade boba em bastidores, mas eu acho que de fato as coisas na Mercedes não são mais como eram antes. E é normal, né? Até porque, querendo ou não, é uma equipe que se trata como família, mas querendo ou não, ainda é o trabalho deles. Ainda é o trabalho, eles estão ali, passaram 2 anos de muita dificuldade com aquele carro. É uma convivência enorme. A gente já reclamou, quase todo podcast a gente vinha aqui reclamando, nossa, Total Wolff, a gente já sabe que esse carro tá horrível, então crie vergonha nessa sua cara e resolva esse carro. Até que resolveu, a gente consegue ver isso. Uma coisa que a gente veio comentando é que sempre quando tá perto do regulamento mudar, acaba que as equipes se aproximam. Mas como o Hamilton próprio disse, eu acho que ele não continuaria na Mercedes pelo contexto. Atrás de... Claro, o carro tava ruim, eu acho que eles já estavam vendo isso, mas mesmo se o carro tivesse bom, pelo clima, provavelmente o contrato que a Mercedes ofereceu pra ele, não era sustentável ele continuar ali. E aí vem aquela pergunta, né? Nos últimos dias, a gente viu, será que o e-mail anônimo deu resultado? Porque vale lembrar que alguns dias atrás enviaram um e-mail anônimo, né, para jornalistas e para Mercedes, dizendo que a Mercedes estava ali sabotando o Hamilton. Caso de justiça, inclusive. Caso de justiça, o Toto Wolff contratou investigadores particulares, mas sendo verdade ou não essa sabotagem, o fato é que mudou, né, Vitória? Fez algum efeito. Não sei quem foi a pessoa responsável pelos e-mails, mas... E eu acho que agora, saindo um pouco dos pilotos que muito se destacaram esse final de semana, vamos um pouquinho pro lado do azar. E eu queria começar falando do Pierre Gasly. A situação do Gasly esse final de semana foi assim. Dessa vez nem teve o Ocon no meio, né? Que é uma coisa que a gente vê atípico, porque geralmente eles estão brigando bastante. Mas eu acho que o Ocon ficou feliz com esse abandono, hein? E a questão mini risada é ali. essa. Eu queria muito entender o que a Alpine fez, porque assim, trocaram tudo no carro dele. Ele teve que largar dos boxes, ele ganhou uma punição de 50 posições no grid. 50 quase ele indo largar lá da Fórmula E. Fórmula E é nada, ele ia largar aqui da Stock Car do Brasil. Gente, porque, assim... juro. E assim, sem condições. Aí eu me pergunto, todas as mudanças que fizeram no carro dele adiantou do quê? Porque aí ele começou a ter problemas no carro e ali eu nem achava que ele ia abandonar. Eu pensei, talvez ele vá no box, corrija alguma coisa... Mas ele, de fato, teve que abandonar a corrida, e isso bem no início. Tipo, não foi nem metade da corrida. A largada tinha acabado de acontecer, então foi muito no início da corrida. E assim, eu fico pensando o que deve estar passando na cabeça do piloto com uma situação dessa. Depois de uma punição, tipo, o carro não melhorou em nada, e ele ainda tem que abandonar uma corrida. É complicado, assim. A Alpine a gente sabe que é aquela situação de barril, né? Talvez com essa volta do Briatore, talvez, maybe one day...
Eu Deu uma melhorada. Eu acho que você está sendo muito positiva, porque, sinceramente, eu não vejo um cenário melhor na equipe no momento. E aí eu começo a pensar que, assim, pro Ocon deve ser triste, porque até agora eu não vi ele sendo anunciado em nenhuma equipe, não sei o quê, não tem assento. Mas talvez seja até bom, gente, porque aqui custo, assim, você correr numa equipe que tá lhe trazendo muito mais prejuízo do que benefício. Uma que não equipe dá uma perspectiva de melhora. É tanto que o Alonso, quando teve a chance, né? Ele não pensou Não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes, já deixou de mão. Ele nem avisou o chefe, ele simplesmente foi embora. E é isso. Boa sorte pra vocês. Um beijo, queridos. Estou indo para Aston Martin. Mas já que a gente falou de azar, vamos falar de um amigo do Gasly. Uma Charles pessoa que tem Leclerc. mais azar que ele. O Leclerc. Porque, gente, como é possível? Assim, a gente viu que o Charles Leclerc foi pro box. A gente ficou pensando, nossa, ok, errou. Mas deu a entender que foi o Leclerc que tinha escolhido aquela estratégia. De fato, ele pediu, mas por um motivo. Porque a equipe simplesmente passou informações erradas para ele da chuva. E como é que a gente sabe que foi informações erradas? Porque escutando o rádio dele e escutando o rádio do Sainz, a gente percebe que cada um deu uma resposta diferente para cada um piloto. Não, e o pior de tudo é que, gente, eu vi muita gente depois colocando a culpa no Leclerc. Então o Sainz que tá sendo demitido e esse cara continua na equipe. Mas assim, quem tava com a previsão meteorológica... Isso. Quem tava era a equipe, assim. É mais uma questão de erro de estratégia da Ferrari. Mais uma vez, assim, eles colocaram pneus intermediários nele. Ele ficou se arrastando na pista. Vários pilotos ultrapassando ele. E eu fico me perguntando, assim, até onde vão esses erros bobos da Ferrari. Não é a primeira... Gente, dava pra gente fazer um episódio... Desde Mônaco. Não, dava pra gente fazer um episódio, inclusive, só disso. Erros bobos da Ferrari. Porque são erros de estratégia bobos que acabam comprometendo toda a corrida do piloto, assim. Então, é igual ele falou, ele não tem mais nem ânimo. Tanto que eu vou falar aqui pra frases o que foi que ele falou depois do GP, né? E ele falou o seguinte, abre aspas, não estou me sentindo bem, é demais agora, são muitas corridas, nem sei mais o que dizer quando venho pra cá, fecha aspas. Então, dá pra perceber que ele tá muito cansado e afetado psicologicamente. Porque, assim, botaram um pneu errado nele, ele ficou na parte de trás do grid. E a gente sabe que a parte psicológica da saúde mental dos pilotos é extremamente importante. Então, a própria equipe meio que não dá sinais de que não tá ligando pra isso. Porque quando faz umas coisas tão escrachadas assim, fica difícil defender. Mas o que eu quero perguntar é, afinal, Leclerc, será que valeu a pena acabar com a maldição de Mônaco? Porque antes era uma corrida aqui e outra ali de tristeza. Agora, desde Mônaco, que tá tudo dando errado. Me diga, pra quem você fez a promessa e não cumpriu? É muito isso, né? Será se valeu a pena? Porque a situação tá bem complicada. E chegando assim, não sei se é tão amigo... É amigo do Leclerc, sim, o Piastri. Chegando agora pro próximo amigo. A gente tá passando de amigo pra amigo. A McLaren também lascou com a corrida do Piastri. Sim. E aquilo, parece que na McLaren, eles têm uma dificuldade de decidir quando chamar o piloto pro box. E ainda mais com uma chuvinha ali, uma coisinha, sabe? Então, acabou comprometendo também a corrida dele. Completamente comprometeu a corrida do Piastri. E como você falou, parece que eles têm uma dificuldade, mas eu vejo mais no sentido de dificuldade de administrar os dois carros, a estratégia dos dois carros combinados. É como se eles não se decidissem. Exatamente, acerte um e o outro é Unidunité, vai aqui na hora. Porque não tem condições. Os dois carros poderiam ter se dado melhor esse final de semana. Que é o que a gente falou no início do episódio, que é sobre ter um carro bom, mas de nada adianta ter o carro bom se a estratégia da equipe não vai de acordo também pra ajudar o piloto, né? Eles não podem fazer tudo sozinhos ali na pista. E é o que você falou, parece que enquanto eles estão pensando, vamos dizer, no Norris, o Piastri acaba esquecido. Ou então, se eles estão pensando no Piastri, o Norris acaba esquecido. Então, é como se pra um vencer, eles precisassem comprometer o outro. E a gente sabe que não deveria ser assim. Lando Norris, que fez uma ótima corrida esse final de semana. Mas como a gente já falou, né? Pelo menos na minha perspectiva, é aquela coisa que separou esse final de semana os grandes campeões da grande promessa. Agora, indo para uma pessoa que também, particularmente falando, acho que está com
uma grande dificuldade, assim, de saúde mental, além de baixo rendimento no esporte, que é o Checo Pérez. Porque, assim, gente, não eu tem tenho uma como denúncia. defender. No episódio passado, vocês se lembram que ela se recusou a falar do Pérez, disse que não ia criticar, disse que não sei o quê, mas assim, o Pérez estava tomando volta atrás de volta. Ele ficou desesperado com os pneus intermediários, falando que A tava... Red Bull Ele também xingou não no ajudou rádio. muito. Ele xingou no rádio, assim, foi a primeira vez em muito tempo que eu vejo ele xingando no rádio. Ele tava muito chateado, falando que não dava fazendo aqueles pneus intermediários, não sei o quê. E aí ele já vinha no final de semana onde ele ficou fora na classificação, logo no Q1. Assim, a situação do Pérez não tá das melhores, não. E ele tem um contrato renovado, né? E aí eu me pergunto se, por assim, uma coisa do destino, você acha que aconteceria de abandonar ele na metade do contrato ou não? Ou realmente precisam ali? Porque a gente sabe que envolve muita coisa, né? Patrocinador, não sei o quê. Olha, sendo bem sincera, eu acho que se ele continuar dessa forma, ele não passa das férias de verão. Tanto que saiu uma notícia de que ele teria meio que uma missão a cumprir até essas férias de verão. Se ele não conseguisse, era tchau. Tudo bem que a Red Bull deu uma erradinha na estratégia hoje, né? No caso, hoje a gente fala hoje. Porque a gente tá gravando na segunda. Mas na última corrida. Mas eu acho que a questão dele já ultrapassou questões de carro, estratégia. Eu consigo ver, olhando assim pra ele, que ele não consegue mais lidar com aquilo. Ele quer lidar, mas ele não consegue mais. Eu não sei se ele se acostumou há muito tempo a ser escudeiro do Max. E aí ele se colocou naquela caixinha como se ele fosse só aquilo. Eu sei que talvez a gente... tentou ultrapassar e não conseguiu. Talvez a gente esperasse ver um pouco mais dele, ainda mais depois dessa questão do contrato renovado, né? E qual foi a última vez que ele ganhou uma corrida? Foi Mônaco? Não lembro. Sendo bem honesto, eu não vou lembrar. Eu acho que foi Mônaco. Péssima de memória. Eu acho que foi Mônaco ano passado. Mas assim, é aquela questão. Ele tem que entregar algo pra Red Bull, porque ele tem que ajudar eles no campeonato dos construtores. Um piloto só não vai conseguir Não levar vai. aquele campeonato de construtores. E assim, tem mais, né? Porque o Logan Sargent já passou ele 7 vezes na classificação. Já se classificou 7 vezes melhor do que o Pérez. Então, é uma situação bastante complicada. E já que a gente falou da Red Bull, vamos só comentar o fato de que Hannah Smith deu um outro show esse final de semana. Porque lembra que o Max foi pro box e aí falaram assim, todo mundo tá com esse pneu aqui, mas você vai pro duro. E aí, quando eu vi, eu fiquei, como que a Red Bull vai colocar um pneu duro no Verstappen? Não, vai dar errado. Só que, gente... A mulher sabe o que faz. Nunca duvide. E assim, ela tava certa, porque deu tudo certo. Eu, particularmente, acho ela atualmente uma das melhores estrategistas que tem ali dentro da Fórmula 1. Porque sempre que a gente acha que algo não vai dar certo, ela, inclusive, quando eu vi Hamilton e Verstappen no box, eu fiquei, gente, o que pode vir aí? Será se vai vir memórias de 2021? Que foi na hora justamente que o Norris não foi, né, pro box. E aí eu fiquei, gente, será? Mas aí foi, faltando 10 voltas, o Hamilton veio com aquela história de deixa comigo. E aí eu disse, não vai ter quem segure esse homem. Se ele não vencer hoje, eu não sei, vai ser uma coisa, porque... Inclusive, o Russell abandonou, né? Por conta daquele problema no sistema de água dele. E assim, eu achei que ele poderia ter conseguido o pódio esse final de semana. Ele fez uma boa corrida. Até aquele momento eu achei que ele tinha feito uma boa corrida. Eu acho que talvez ele conseguiria ali ter uma briga com o Norris. Não sei se... Ou talvez até com o Verstappen também, né? Será se esse final de semana teria sido uma dobradinha da Mercedes? Ele fez uma boa classificação. Agora, ele me surpreendeu positivamente, né? Eu até comentei com Emily, porque, como eu já falei, a gente vai comentando a corrida juntas, né? A gente não assiste juntas, mas a gente vai comentando. E aí, eu comentei com ela bem no início da largada, que eu achei ele muito pacífico. Porque pra uma largada onde a gente tinha George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris e Max Verstappen, eu pensei que ia vir pelo menos, não sei, uma batida, mas um toque. Os 4 ali juntos, fileira por fileira. Mas aí eu achei ele muito pacífico nessa corrida, me surpreendeu bastante.
Me surpreendeu muito e eu acho que uma pessoa que também fez uma ótima corrida, apesar de ficar meio que ofuscado por tudo isso que aconteceu, foi o Carlos Sainz. Tanto que naquela salinha, depois da corrida, o Verstappen falou assim, olha, o Sainz estava um pouco distante de mim, falou, nossa, daqui a 3, 6 voltas ele vai chegar mais perto. Só que quando eu olhei pra trás, ele já tava super perto e eu fiquei, o que tá acontecendo? Mais uma vez aquela questão do que a gente já comentou aqui sobre o Sainz, né? Ele tem uma constância. Às vezes ele não tem sorte mesmo. Às vezes acontecem umas coisas com ele que é muita ou falta de sorte ou a estratégia da Ferrari mais uma vez presente que não ajuda tanto. Mas ele é um piloto que ele demonstra ter uma constância. E é por isso que a gente fica. Pra onde ele vai, né? Até agora ele não mostrou nem preocupação com isso, gente. Enquanto a gente tá todo mundo assim, gente... Qual é o assento que Carlos Sainz vai tomar? Para qual equipe ele vai? Ele em toda entrevista repete a mesma coisa. Eu tô tranquilo. Quando for pra ser, vai ser. E eu fico, meu filho, a vida não é assim, pelo amor de Deus. Como é que... Será que ele tá seguro nesse seguro-desemprego? Eu acho que é aquela tranquilidade que a gente comentou sobre ele ir pra Audi. Porque é a única coisa que bota na minha cabeça é ele tá pensando em algo mesmo a longo prazo. Que inclusive ele já falou... nas entrevistas, que ele prefere ter certeza de algo bom, que vai demorar a chegar, do que ir pra qualquer canto. Então, se ele diz, né, é ele que sabe melhor da carreira dele do que a gente. E ele tem o pai dele ali atrás dele. Eu acho que o pai dele tem um bom gerenciamento de carreira, não, assim, com né, pra ajudar. Eu acho que ele deve pedir muita opinião, assim, do pai dele pra tudo. E eles são muito um negócio de família, né, o agenciamento de carreira do Sainz. Porque o primo dele também, que é um empresário dele, tá sempre ali por perto em tudo, então... E quem se deu bem também esse final de semana foi o Nico Hülkenberg. Assim, eu fiquei... O Nico Hülkenberg e também o Lance Stroll, porque o Nico ficou em P6 e o Lance Stroll ficou em P7 à frente do Fernando Alonso. E seguido do Alonso. E eu tenho uma coisa a comentar. Nesse final de semana, eu tenho uma coisa a comentar, que nesse final de semana tem um vídeo do pai do Lance Stroll recebendo uma friendship bracelet, né? Uma pulseirinha da amizade de uma menininha. E eu, particularmente, como fã de Taylor Swift, creio que essa pulseirinha foi o que deu sorte, viu? Porque foi muito impressionante eles ficarem nessa posição, porque a gente vê que a Aston Martin também tá um pouco sumida, né? Nas últimas corridas. Então, me impressionou um pouco. Sim, impressionou. E outro dado que eu quero trazer aqui pra vocês é que o Logan Sargent, né, ficou em P11, na frente do Leclerc, do Daniel Ricciardo e também do Ocon. E do Checo Pérez, feliz, viu? Claro, né? Ele ficou bastante feliz. Ficou feliz. Eu acho que isso foi quase um presente, assim, de 4 de julho pra ele. Tem isso. Eu amo que Emily sempre faz referência, porque ele é americano, gente. Ela não deixa uma passar. Eu não deixo passar. Toda e qualquer oportunidade dela lembrar a gente que o Logan Sargent é americano, ela lembra. Isso agora eu vou lembrar, né? Porque antes a minha piada favorita é que ele não sabia o que era quilômetro. Como essa piada já passou, eu tenho que encontrar outras piadas. Mas é sempre bom lembrar que ele é americano. Mais uma coisa que eu quero falar aqui pra você é se você viu o trailer, né? O teaser do filme da F1. E o fato deles estarem gravando ali junto com os pilotos e aparecerem os pilotos nesse teaser. Eu vou deixar os comentários também pra vocês, que eu quero a opinião de vocês, pra quem já viu, aqui nos comentários. Eu hoje, no trabalho, um amigo que não acompanha tanto Fórmula 1, olhou e falou que ficou muito ansioso pra ver. Ele disse que achou o nome... Que o nome do filme condiz muito. Eu achei que eles poderiam ser mais criativos. Era o que eu ia falar, porque assim, F1 fica parecendo muito que é um documentário. Ainda mais que tá sendo gravado junto com os pilotos. Dizem que alguns pilotos vão ter alguma frase. A gente já sabe que é o Hamilton. O Max Verstappen aparece meio ali que de relance. E tem uma imagem que saiu ontem, que era o Fernando Alonso como um senhor velho fofoqueiro. Vai ser o George Russell mais velha, vendo o Brad Pitt passar, que tava ali do lado dele. E olhar assim, tipo... Não, e ele tava com a mão na cintura loucura. E tudo, tipo... Exatamente. Ele bem assim, gente, quando a gente tá da entrevista aqui, tudo cansado da corrida, esse bonito fica só zanzando. E eles estão dando entrevista junto com os pilotos. É aquilo, né? É aproveitar a oportunidade pra estar gravando e tornar o mais real possível. Eu estou muito ansiosa, espero que dê tudo certo. Eu quero ir assistir junto com Emily. Vamos as duas juntas. Eu fui assistir Ferrari de capacete. O que você acha que eu não vou fazer pra assistir esse filme? Pra gente comentar depois tudo com vocês. De quebra, quem sabe, vem aí um app só comentando, fazendo umas comparações aí com o filme e a vida real mesmo da Fórmula 1, do que a gente acompanha. Pois é.
E assim, eu acho que tem alguma coisa a mais pra gente comentar que tá fora da corrida em si, mas é bom a gente falar. Quem te fez mais raiva esse final de semana? A seleção brasileira ou a Ferrari? Porque, gente, não deu. E se você é fã do Leclerc e torceu pra seleção brasileira, eu tenho que te dizer que você precisa de uma terapia essa semana. Porque Vá no foi psicólogo. muito complicado. Me fez passar muita raiva, viu? Os dois, eu não sei decidir. Mas É, talvez... e se você acompanha mais Fórmula 1, talvez você tenha sentido mais pelo Leclerc. Agora, se você é muito mais fã de futebol, aí você sentiu mais pela seleção. E se é muito fã dos dois, Coitado. é aquilo, terapia. Mas e aí, qual foi pra você? Eu, particularmente, vou deixar a seleção. Porque eu não tenho que reclamar desse final de semana, gente. Eu não tenho que reclamar desse final de semana. Inclusive, não tenho que reclamar das últimas corridas, porque, assim, fazendo um balanceamento, a gente falou que queria corridas com pódios diferentes. E a gente tá tendo vencedores bem diferentes, querendo ou não. 6 campeões diferentes em 12 corridas. Pois é, o que não era algo que a gente via tanto ano passado e que eu achei que a gente nem ia ver esse ano. Então, é uma grande e grata surpresa. E eu acho que no mais é isso. Eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Dessa vez a gente apareceu em vídeo pra você que tá assistindo Fazia muito tempo. no YouTube, pra quem tá assistindo para quem tá escutando no Spotify, desculpa. Se Acompanhe quiser ver a também no gente, YouTube. exatamente, acompanhe a gente também no YouTube, compartilha com os amigos, deixem aqui seus comentários e muito obrigada por escutar e agora assistir. Mais um episódio do Paddock Podcast. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.